celular vibra, você olha o nome dele na tela. E antes de qualquer pensamento consciente, o seu corpo já respondeu. O coração disparou, uma onda de calor, uma mistura de raiva e de alívio que você não sabe separar. Ele sumiu. Uma semana, duas, talvez mais, sem explicação. Você mandou uma mensagem sem resposta. Ficou esperando e nada. E agora ele tá aqui. Uma mensagem, às vezes é um "Oi, sumida", às vezes é um meme, às vezes é só um áudio de voz, como se nada tivesse acontecido. E você que passou semanas construindo uma parede, sente ela começar a rachar. Fica aqui comigo porque hoje eu vou te mostrar o que está acontecendo de verdade nesse ciclo. E tem uma pergunta que eu preciso te fazer agora, antes de começar. E se o que você sente quando ele volta não for saudade, mas o alívio de uma dependência que você ainda não reconheceu? Se já viveu isso em algum momento da sua vida, fica aqui porque esse vídeo é para você. Para quem ainda não me conhece, eu sou Tatiane Dib, mentora de mulheres e especialista em inteligência emocional. E a minha missão é te ajudar a curar as suas feridas para que você possa construir relacionamentos extraordinários, começando pelo relacionamento com você mesma. E antes de continuar, me ajuda a levar essa mensagem para mais mulheres. Já clica no link aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para ser avisada dos próximos vídeos. E se você puder, compartilha com uma amiga que precisa parar de cair nas mesmas ciladas. Combinado? Então vamos lá. A primeira coisa que eu preciso te dizer é: você não fica presa nesse ciclo porque você é fraca. Não é porque você não tem força de vontade. Não é porque você é ingênua ou porque você não sabe o que é bom para você. Você fica presa porque o seu sistema nervoso está fazendo exatamente o que ele foi programado para fazer. E quando você entende o mecanismo, quando você vê a engrenagem funcionando, o ciclo ele perde muito do poder que tem sobre você. O problema não é que você não tem força de vontade, é que você está operando num sistema construído para te prender. E ninguém sai de uma armadilha só na base do esforço. É preciso ver aonde ela está. Vamos começar pelo começo. Por que esse ciclo específico de sumiço, ghosting e volta do nada prende tanto mais do que outros tipos de relacionamentos ruins? A resposta está em algo que a psicologia chama de reforço intermitente. Pensa comigo, quando você aperta um botão e ele sempre entrega o resultado, o seu cérebro ele aprende rápido e para de se emocionar. É previsível. Mas quando o botão ele às vezes entrega, às vezes não, o seu cérebro ele entra em modo de alerta máximo. Ele fica obcecado com aquele botão. E é exatamente isso que acontece com as máquinas caça-níqueis. E é exatamente isso que acontece com o homem que some e que volta. A incerteza. A incerteza de quando ele vai aparecer, se vai aparecer, o que significa quando aparece. Tudo isso mantém o seu sistema nervoso em estado de alerta constante. O cérebro não consegue descansar, porque nunca sabe o que vai vir. Então ele fica ligado, monitorando, esperando, analisando. Você não está obcecada com ele, você está obcecada com a incerteza que ele representa. E isso é muito diferente. E aí ele volta. E a sensação é avassaladora. Uma onda de alívio e uma intensidade que você não sente em outros momentos. Uma clareza repentina de é ele que eu quero. Mas eu preciso te dizer algo que pode mudar tudo nesse momento. O que você sente quando ele volta não é o amor se manifestando, é o seu sistema nervoso saindo do estado de alerta. É aquele alívio. E alívio é tão intenso que o cérebro confunde com desejo e às vezes até com amor. Pensa assim, se você ficou horas com fome e alguém te oferece qualquer coisa para você comer, vai parecer a melhor comida que você já provou, não é? Não porque é, mas porque a privação amplificou a sensação. O mesmo acontece aqui. A privação, o sumiço, a angústia, a espera amplifica tanto a sensação da volta que fica impossível distinguir o alívio do amor.
E quanto mais vezes esse ciclo se repete, mais o seu sistema nervoso associa aquela montanha-russa com a ideia de amor. Até o ponto em que um relacionamento tranquilo, estável e previsível começa a parecer sem graça, sem intensidade, sem vida. O que parece amor intenso, muitas vezes, é o sistema nervoso regulando uma ansiedade que o próprio ciclo criou. Mas tem mais uma camada, porque o reforço intermitente sozinho, ele não explica tudo. Por que esse ciclo específico prende mais em algumas mulheres do que em outras? Por que algumas conseguem bloquear e seguir em frente e outras ficam meses, anos dentro dessa dinâmica? A resposta quase sempre está em uma ferida anterior. Uma ferida de abandono, de rejeição, de não ter sido escolhida em algum momento formativo da sua vida. Quando esse homem some, ele não ativa só a dor do relacionamento atual, ele ativa uma memória muito mais antiga. E quando ele volta, ele não está apenas voltando. Para o inconsciente dela, ele está desfazendo aquela rejeição original, provando que ela foi escolhida, provando que ela é boa o suficiente. E é aí que a coisa fica muito mais complexa, porque agora ela não está só buscando relacionamento, ela está tentando curar uma ferida que é muito mais antiga do que ele. Enquanto ela esperar que a volta dele cure uma ferida que ele não criou, ela vai continuar presa nesse ciclo, porque nenhuma volta dele vai ser suficiente para preencher o que precisa ser curado por dentro. A maioria das pessoas foca no custo emocional de ficar nesse ciclo. A tristeza, o sofrimento, o tempo perdido. Mas existe um custo que é muito mais silencioso e muito mais caro. É o custo da nossa identidade. O que acontece com quem você é a cada vez que você volta. Toda vez que você diz, não vou voltar, e volta, você registra uma informação sobre si mesma. Não da forma consciente, mas lá no fundo, num lugar que a lógica não alcança. Você acaba armazenando. Eu não consigo cumprir as promessas que eu faço para mim mesma. O meu limite, ele não é de verdade. Quando ele aparece, eu não tenho controle sobre o que eu faço. E cada vez que isso acontece, a crença de que você é capaz de se proteger vai ficando menor, mais frágil e mais distante. Não é só que você está sofrendo, é que a cada recaída você está ensinando a si mesma que você não pode confiar em si mesma. O maior dano que esse ciclo causa não é o que ele fez com seu coração, é o que ele fez com a sua crença de que você é capaz de se cuidar. E junto com isso vem a vergonha. A vergonha de ter voltado de novo. A vergonha de não conseguir explicar para as amigas. A vergonha de saber que se você fosse a amiga dela, você diria, para com isso. Mas quando é você, tem uma voz que sempre encontra uma razão. Essa voz não é a ingenuidade. É a voz da ferida tentando se justificar. É o inconsciente tentando proteger aquela esperança de que dessa vez vai ser diferente. Porque se não for, ela vai ter que enfrentar que ficou todo esse tempo por algo que não existe. A vergonha de ter voltado não é fraqueza. É o sinal de que uma parte de você já sabe o que a outra parte ainda não quer aceitar. E aqui está a urgência que eu quero que você veja hoje. Não é apenas que você está sofrendo. É que enquanto esse ciclo continua, você não está disponível para o que realmente poderia ser bom para você. Cada semana dentro desse ciclo é uma semana em que a sua energia emocional está ocupada. A sua atenção está dividida e a sua confiança em si mesma está sendo erodida. E a mulher que você poderia ser, a mulher que atrai um amor recíproco, maduro, seguro, não consegue emergir enquanto ela está com o sistema nervoso em modo de sobrevivência, esperando a próxima mensagem dele. Você não está apenas perdendo tempo com ele, você está perdendo tempo de ser quem você poderia ser sem ele. A maioria das abordagens sobre o ghosting e a recaída foca em estratégia. O que fazer quando ele sumir? Como reagir quando ele voltar? Como usar o silêncio? Como parecer desapegada? Eu não vou te dar isso. Não porque não funciona. Às vezes funciona,
mas porque estratégia sem consciência é só controlar o comportamento externo enquanto aquela ferida interna continua operando em você. E quando a ferida opera, ela encontra uma brecha sempre. A saída real não está no que você faz quando ele manda mensagem. Está em quem você é quando ele manda mensagem. Você não precisa de uma estratégia para não recair. Você precisa que a recaída perca o sentido em você. A primeira coisa que muda quando você sai desse ciclo é a narrativa. Toda vez que ele volta, a mente ela vai querer criar uma história. Essas histórias têm uma função, elas tornam a recaída palatável. O primeiro movimento é se recusar a escrever essa história, é olhar para o que está à frente e nomear com clareza. Um homem que desapareceu por semanas voltou com uma mensagem casual. Isso é o que aconteceu e nada mais. Não é sobre ser fria, é sobre ser honesta, porque enquanto você estiver romantizando o gesto dele, você está dando a ele um crédito que os fatos não justificam. Romantizar a volta dele não é esperança. É a ferida criando uma justificativa para o que ela quer fazer de qualquer maneira. Quando ele voltar, não tente sufocar o que você sente, não adianta. Em vez disso, sente. Enquanto você sente, faça essa pergunta. O que eu estou sentindo agora? É saudade dele ou é um alívio de que ele não me abandonou de vez? Essa distinção parece pequena, mas é enorme. Porque saudade genuína diz respeito a quem ele é, a presença dele, a qualidade da conexão, ao que vocês constroem juntos. Alívio de não ter sido abandonada diz respeito à sua ferida e não a ele. Se o que você sente é principalmente alívio, isso é uma informação muito importante. Porque significa que você não está correndo para o relacionamento. Você está correndo para escapar da sensação de abandono. E nenhum homem pode curar essa ferida, só você pode. Quando você para de confundir alívio com amor, o poder que ele tem sobre você começa a diminuir. E não porque você ficou mais forte, mas porque você ficou mais lúcida. Esse é um movimento mais prático e um dos mais importantes. O momento em que ele manda mensagem é o pior momento para você tomar uma decisão. Sabe por quê? Porque o seu sistema nervoso está em modo de reatividade. O alívio, ele é intenso, a ferida, ela está ativada. A sua capacidade de pensar com clareza está comprometida. A mulher que sai desse ciclo não decide o que fazer quando ele aparece. Ela já decidiu isso antes. Não de forma rígida, não como uma regra, de forma consciente, como um valor. Ela sabe o que um relacionamento precisa ter para ser saudável para ela. Ela sabe o que não está disposta a aceitar. E quando ele manda mensagem, ela não está decidindo, ela está apenas agindo a partir de quem ela já escolheu ser. E isso é completamente diferente de bloqueá-la na base da força da vontade. Força de vontade cansa, valores sustentam. Você não precisa de força para não responder. Você precisa de clareza sobre quem você é e o que você merece. E a clareza não precisa de esforço, ela só precisa de honestidade. E antes de eu encerrar, eu quero que você guarde uma coisa. Se você já voltou nesse ciclo antes, 1, 3, 10 vezes, isso não diz nada de ruim sobre você. Diz que você tem uma ferida que é real, que é profunda e que seu sistema nervoso fez o melhor que sabia fazer com ela. Mas você está aqui, você quis entender e isso importa. O que muda não é a intensidade do que você sente. Sentir é humano. O que muda é o que você faz com o que você sente. Se você age a partir da ferida ou a partir de quem você está escolhendo se tornar. O ciclo do ghosting não vai acabar quando ele parar de sumir. Vai acabar quando a volta dele parar de ter o poder que tem hoje. E isso acontece quando você cura o que dentro de você ainda precisa de aprovação dele para se sentir inteira. A mulher que não recai não é a que nunca sentiu nada por ele. É a que sentiu tudo e ainda assim escolheu a si mesma. Se esse vídeo fez sentido para você, eu te peço mais uma vez, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo no canal. E compartilha com aquela amiga que você sabe que está nesse ciclo agora. Às vezes, a gente precisa receber isso de alguém
que se importa. E me conta nos comentários qual parte chegou mais perto da sua história. O mecanismo do reforço intermitente? A confusão entre o alívio e o amor? O custo de cada recaída? Eu leio todos os comentários que vocês me enviam. E se você está pronta para ir mais fundo, se você quer entender as feridas que te prendem nesse padrão, aprender a se posicionar com consistência e, finalmente, construir um relacionamento onde você é escolhida todos os dias, eu te convido a conhecer o curso Amor Escolhido. Nele, nós vamos juntas, passo a passo, curar essas feridas e te preparar para um relacionamento que você nasceu para viver. O link está aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.